Meu nome é Mariana, eu sou assistente da unidade de valvopatias do INCOR e eu vou falar hoje para vocês um pouquinho sobre cardite reumática. Os nossos residentes aqui do INCOR já estão bastante acostumados com essa hipótese diagnóstica, com esse diagnóstico. Apesar de raro, aqui no Instituto do Coração a gente tem alguns casos e são casos bastante interessantes e vou tentar ilustrar para vocês agora com um caso clínico. A paciente é uma paciente de 64 anos. Ela chegou para a gente com uma história de dispneia aos esforços há mais ou menos 15 dias. E era uma paciente que tinha tido febre reumática na infância. Ela tinha uma sequela, uma dupla lesão mitral importante e acabou evoluindo com a necessidade de cirurgia. Ela implantou uma prótese biológica mitral no dia 29/7/2021. Foi um procedimento sem intercorrências na época, até foi realizado em um serviço externo. Ela apresentou FA no pós-operatório, mas revertida em 24 horas. E de comorbidades era uma paciente também asmática, mas estava compensada em uso de formoterol e budesonida inalatória. Ela recebeu alta após essa troca valvar, esse implante de prótese biológica mitral no ano passado. E em casa, nos primeiros 15 dias do pós-operatório, ela começou a evoluir com piora, ao invés de melhora de classe funcional. Ela passou a apresentar edema de membros inferiores, ortopneia, dispneia paroxística noturna e acabou procurando o nosso consultório para avaliação. Quando ela chegou para a gente, ela estava em uso da medicação para asma, ela estava usando bisoprolol 2,5 mg, que ela saiu com essa prescrição por causa da fibrilação atrial no pós-operatório, e a mildarona 200 mg uma vez ao dia, além de anticoagulação com varfarina. No exame físico, era uma paciente que estava normotensa, um pouco taquicárdica, mas com um ritmo um pouquinho irregular, tinha algumas extracístoles na ausculta, e apresentava-se bastante congesta. Ela tinha creptos bibasais, ela tinha turgência jugular ao exame físico, apresentava refluxo hepatojugular, mas apesar disso bem perfundida, sem sinais de baixo débito. Nos exames complementares, ela tinha um eletro no momento em ritmo sinusal, a fibrilação atrial foi revertida, tinha um raio-x de tórax recente, de uma semana atrás, que tinha um pouquinho de velamento do seio costofrênico bilateral e cefalização de tramas, confirmando realmente uma congestão, algum grau de congestão. E o ecocardiograma dela, agora recente, no pós-operatório, mostrava uma fração de ejeção de 35%, uma hipocinesia difusa, apesar de uma prótese biológica mitral normofuncionante. A gente sabia, eu tinha exames mais antigos dela que mostravam a sequela dela, que ela tinha da cardite reumática prévia, né, a dupla lesão mitral, com uma fração de ejeção preservada, e tinha um eco no terceiro pós-operatório, quando ela ainda estava internada, que mostrava uma fração de ejeção de 55%, uma prótese normofuncionante com refluxo mínimo. Ou seja, essa paciente recebeu alta com uma fração de ejeção preservada. No terceiro pós-operatório, ela recebeu alta por volta do quinto pós-operatório, ela tinha um ecocardiograma normal, com uma prótese normofuncionante e sem disfunção ventricular. E agora, pra gente, ela chegou 15 dias depois da cirurgia com uma fração de ejeção de 35%, né? O que a gente vai pensar? Qual que é a nossa hipótese diagnóstica, assim, diante disso? Primeira hipótese, que a gente sempre fala aqui no ambulatório da válvula, todos os residentes já ouviram, com certeza a gente já comentar, taquicardiomiopatía, né? É uma paciente que fez fibrilação atrial no pós-operatório, é uma paciente que pode ter risco de ter arritmia ventricular e tudo isso pode levar a evoluir com disfunção ventricular, né? Então, assim, sempre a gente vai ter que descartar essa possibilidade. Segunda possibilidade é uma miocardiopatia isquêmica, também muito frequente, porém era uma paciente que já tinha sido estratificada para operar, né? Foi uma cirurgia há pouco tempo, então ela já tinha um cateterismo cardíaco recente sem lesões. Então, desse ponto de vista de isquemia, a gente já estava bem respaldado, a gente já conseguiu descartar essa possibilidade. E, por fim, é uma paciente reumática, né? Uma paciente que teve febre reumática na infância. Então, a gente não pode deixar de pensar em uma cardite reumática aguda, em uma recorrência de cardite reumática. E aí, como que a gente vai conseguir confirmar esse diagnóstico? Como que a gente vai manejar essa paciente? Inicialmente, a gente pediu um Holter de 24 horas,
É um exame fácil da gente fazer, é um exame não invasivo e é importantíssimo. Nossa principal hipótese sempre vai ser taquicardiopatia ou isquemia. O diagnóstico de cardite reumática é um diagnóstico de exclusão. E a gente conseguiu realmente avaliar. Era uma paciente que tinha uma carga alta de arritmia ventricular, 9% de extracístoles ventriculares, porém, um valor que muito provavelmente não era suficiente para estar gerando toda essa disfunção ventricular. A gente prosseguiu a investigação, então, e realizamos um PET-CT, uma tomografia com emissão de pósitrons, com glicose marcada, com fluorodeoxiglicose, que conseguiu mostrar para a gente que realmente ela tinha o metabolismo glicolítico bastante aumentado, com muita captação em todas as paredes do ventrículo esquerdo. Sugerindo realmente um diagnóstico de cardite, sugerindo uma inflamação miocárdica. E nesse contexto, tratando-se dessa paciente com antecedente de febre reumática, tornava-se muito provável a possibilidade de recorrência de cardite reumática. Aqui mostrando para vocês uma outra imagem, uma captação muito bonita em todas as paredes do ventrículo esquerdo, mostrando realmente aumento do metabolismo, atividade inflamatória no miocárdio dessa paciente. Diante disso, a gente optou por tratar tanto em relação à arritmia ventricular, a gente aumentou a dose do beta-bloqueador dela, ela está usando bisoprolol 5mg agora. A gente entrou com tratamento completo para insuficiência cardíaca, né? Agora era uma paciente com uma fração de ejeção de 35%, então a gente entrou com IECA, enalapril, 10mg 2 vezes ao dia, espironolactona, 25mg, e diurético, né? A gente entrou também com furosemida. E tratando-se dessa grande possibilidade de recorrência de cardite reumática, a gente iniciou prednisona, 1mg por quilo, 60mg, no caso dessa paciente, uma vez ao dia via oral, com a previsão de manter por pelo menos 4 meses e reavaliar, né, a fração de ejeção e depois um desmame mais lento, com uma previsão de manter por pelo menos 4 semanas, com a necessidade de reavaliar a fração de ejeção e desmame lento. A gente fez um ecocardiograma um pouco mais de um mês depois do início da corticoterapia e do tratamento para insuficiência cardíaca, o tratamento medicamentoso otimizado. E essa paciente evoluiu com remodelamento, com melhora da fração de ejeção, atualmente 60%, uma paciente que melhorou classe funcional e agora estava muito bem em classe funcional 1, e com fração de ejeção de 60%, fazendo desmame lento da corticoterapia. Aqui para falar para vocês, então, um pouquinho sobre esse diagnóstico, né? Comentar um pouco sobre esse caso que a gente relatou. A cardite reumática, ela ocorre em 30% até 80% dos episódios de febre reumática aguda. Ela pode acometer tanto o endocárdio quanto o miocárdio e o pericárdio. A válvula normalmente mais acometida é a mitral, sim. E só que a grande maioria dos casos, no primeiro episódio, nas crianças que apresentam-se com cardite reumática, na maioria desses casos a gente não tem um quadro realmente de insuficiência cardíaca. Em menos de 10% dos casos a gente vai ter um quadro de insuficiência cardíaca naquele primeiro episódio de cardite na criança. Porém, a gente tem visto cada vez mais que nos casos de reativação de febre reumática, de recorrência de cardite nos adultos, que eles se manifestam com queda de fração de ejeção. Muitas vezes sem disfunção valvar, muitas vezes sem pericardite, apenas com fração de ejeção reduzida, com disfunção ventricular. É um diagnóstico desafiador e sempre vai ser um diagnóstico de exclusão. A gente tem algumas evidências de ocorrência de cardite reumática com ou sem disfunção. A gente consegue diagnosticar vendo inflamação realmente do miocárdio e muitas vezes a despeito da disfunção valvar, como eu falei para vocês. A gente não espera que tenha uma piora de uma regurgitação, uma piora de uma insuficiência tricúspide, uma piora de HP. Muitas vezes pode ser apenas uma queda de fração de ejeção e a gente tem que suspeitar. Então, a principal suspeita vai ser na presença de uma descompensação cardíaca nova, sobretudo disfunção ventricular nova num paciente que já teve febre reumática na infância.
E o que vai ajudar a gente a confirmar, reforçar esse diagnóstico? A melhora dos sintomas e a melhora da fração de ejeção, o remodelamento reverso, depois do tratamento com corticoide, que vai reforçar esse diagnóstico para a gente. Aqui, para mostrar para vocês, é um trabalho da nossa unidade, de 2015, sugerindo que talvez não seja tão raro essas recorrências de cardite reumática. O que foi feito? Foram analisados corações de pacientes que foram submetidos a transplante cardíaco e por meio de biópsias, por análise histopatológica, foi visto que dos pacientes valvopatas que evoluíram para a necessidade de transplante cardíaco e aqueles que eram reumáticos, que tinham etiologia reumática, destes, cerca de 27,7% no momento do transplante estavam com cardite em atividade. Eles apresentavam naquele momento recorrência de cardite reumática, pois foi visto na análise histopatológica a presença de nódulos de Ashov. Ou seja, não é tão raro assim, e muitas vezes é um diagnóstico que passa desapercebido, que até por ser bastante desafiador, tanto que boa parte desses pacientes foram para transplante sem ter esse diagnóstico e sem ter sido tratados para isso, né? Talvez eventualmente pudessem ter tido alguma melhora clínica se tratados com corticoide. Aqui mostrando para vocês um outro estudo nosso, a gente tem uma carência muito grande na literatura de estudos sobre miocardite reumática. E esse é um estudo recente do ano passado, que eu tive a honra de participar também, em que a gente avaliou 25 pacientes dos últimos 20 anos, mais ou menos, aqui do INCOR, que apresentaram recorrência de cardite reumática. E a gente viu que desses pacientes, 64% deles tinham mais de 40 anos, que é um dado bem interessante, né? Normalmente a gente suspende a benzetacil por volta dos 40 anos, então talvez é uma coisa que futuramente, com mais estudos, a gente possa repensar, mas eram pacientes mais velhos, né? O que talvez vai contra o que a gente pensava encontrar, mas eram pacientes mais velhos, 64% que apresentaram essa recorrência de cardite. E desses pacientes, a gente dividiu em dois grupos. Um grupo que apresentou disfunção ventricular, o grupo 1, e um outro grupo que não apresentou, que teve inflamação miocárdica, mas sem disfunção ventricular. E a gente viu que do grupo que apresentou realmente disfunção ventricular, houve melhora com corticoide sim. Esse aqui é o grupo 1, que é o grupo que teve disfunção ventricular. Esse é o eco antes da cardite, um eco de segmento do paciente, o eco durante o episódio de cardite e aqui o eco após o tratamento com corticoide. Então, os pacientes do grupo 1, aqui em cinza, que tiveram queda da fração de ejeção durante o episódio de recorrência de cardite reumática, depois que eles foram tratados com corticoide, eles tiveram melhora significativa da fração de ejeção. Claro, é um estudo pequeno, apenas 25 pacientes, um estudo retrospectivo, mas ajuda a trazer um pouquinho mais de informação para a gente numa área que tem pouquíssima informação na literatura. Sobre o diagnóstico, o que a gente vai usar para fazer o diagnóstico? A cintilografia com galho é o principal exame que a gente utiliza com galho 67, apresenta alta sensibilidade, chega a 91% a 100% e é descrito em todos os estudos que a gente tem até o momento como principal exame. Mas cada vez mais o PET-CT com 18-FDG tem ganhado evidência. Ele tem um alto valor preditivo positivo. Na literatura ainda se descreve como uma sensibilidade um pouco mais baixa, porém os estudos até o momento são estudos com crianças, com cardite reumática na infância, o primeiro episódio de cardite reumática. Falta-se estudos ainda com o PET-CT nesse contexto diagnóstico que eu estou discutindo com vocês. Na nossa experiência clínica, a gente usa muito, tanto a cintilo, com galho, quanto o PET-CT para confirmar o diagnóstico de cardite reumática. Então, são os dois exames que a gente considera carro-chefes para a gente manejar esses pacientes com essa hipótese. E a ressonância nuclear magnética, talvez muitos não saibam, até o momento a gente não tem um padrão de realce sugestivo de cardite reumática, um padrão que reforce
essa hipótese. Na verdade, não encontrar nenhum realce, ter uma ressonância nuclear magnética normal, ajuda até a sugerir mais que realmente tenha sido um episódio de cardite reumática. A principal função dela é descartar outras etiologias de insuficiência cardíaca, descartar a presença de outros realces, como, por exemplo, miocardite viral, um realce mesocárdico, por exemplo, sugerindo uma miocardite viral, mas muito mais para diagnósticos diferenciais do que para realmente confirmar a cardite reumática. Então, os dois principais exames realmente seriam o PET e a cintilo nesse caso. Aqui mostrando para vocês uma imagem muito bonita de PET, inclusive esse paciente com uma captação em todo o ventrículo esquerdo e também no ventrículo direito, então uma captação bem importante e uma miocardite reumática aguda em atividade, que apresentou recorrência na fase adulta, com inclusive inflamação do ventrículo direito, não só do ventrículo esquerdo. E aqui a imagem, para vocês verem, uma imagem de uma cintilo com galho, é uma imagem um pouquinho mais discreta, mas que mostra também uma captação no ventrículo esquerdo, um outro paciente, e é um exame que tem uma sensibilidade muito alta e que também, até o momento, é o padrão ouro para diagnóstico na literatura. E quanto ao tratamento? Primeira coisa, a gente tentar prevenir recorrência de infecção por Streptococcus do grupo A, né? Então, os nossos pacientes devem usar a penicilina G-benzatina, todos os pacientes que já tiveram cardite reumática na infância, que têm sequelas cardíacas, né, de cardite reumática, estejam atualmente com uma prótese normofuncionante ou não, mas que tiveram cardite sequela de cardite reumática, esses pacientes precisam usar sim penicilina G-benzatina pelo menos até os 40 anos. E se eles tiverem uma exposição maior ao Streptococcus ao longo da vida, pacientes que trabalham em creches, profissionais da área de saúde, esses pacientes podem usar e devem usar por tempo até muito mais prolongado do que até os 40 anos de idade. Além dessa prevenção, o que a gente vai fazer diante de um paciente com cardite reumática, com recorrência de cardite reumática na fase aguda, que está fazendo quadro de insuficiência cardíaca e que está com disfunção ventricular? A gente vai tratamento otimizado para insuficiência cardíaca, a gente vai usar diuréticos, vai usar vasodilatadores para tentar compensar esse paciente nesse primeiro momento, e a partir do momento que o paciente evoluiu com melhora clínica, a gente vai entrar com todas as outras medicações modificadoras de doença para insuficiência cardíaca. A gente vai extrapolar de outros estudos, de outras etiologias de insuficiência cardíaca, mas esse paciente merece receber toda a terapêutica completa para insuficiência cardíaca. E, é claro, além disso, a gente vai entrar com corticoterapia. Então, prednisona 1 a 2 miligramas por quilo por dia, até o máximo de 80 miligramas, e a gente vai manter por 4 semanas, por pelo menos um mês, e a partir disso a gente vai fazer um desmame bem lento, em geral 5 miligramas a cada 2 semanas, e reduzindo bem aos pouquinhos. Antes de entrar com corticoide, o ideal é fazer uma profilaxia com ivermectina para estrongiloidíase disseminada, então é sempre bom prevenir, fazer o uso da ivermectina, uma dose única, e sempre desmame muito lento do corticoide, reavaliando sintomas de insuficiência cardíaca e reavaliando a fração de ejeção pelo ecocardiograma, né? Se houver recidiva de queda de fração de ejeção, o paciente apresentou uma melhora com corticoide, daí 4 semanas você começou a desmamar e ele voltou a piorar da insuficiência cardíaca e voltou a cair fração de ejeção, você pode voltar a dose completa, 1 miligrama por quilo, por mais 4 semanas e depois reavaliar, desmamar novamente. Tudo isso, gente, conduta de especialista, tudo isso tem embasamento, é muito feito aqui, é muito feito na Austrália, que inclusive é o detentor do principal guideline, o guideline mais atualizado de febre reumática do momento, o guideline de 2020, mas é o que a gente faz com poucos trabalhos, mas a gente tem algumas evidências e temos visto bons resultados aqui no INCOR. Então, só para resumir para vocês, tratamento clínico é o principal, no caso da cardite reumática, então corticoide,
Em raros casos, a gente vai usar corticoide endovenoso, pulso mesmo, com metilprednisolona, para aqueles pacientes que estão em choque cardiogênico franco, com uma fração de ejeção extremamente reduzida, abaixo de 20%, usando droga vasoativa, internados em UTI, aí sim a gente vai considerar o pulso, fazer o corticoide endovenoso, mas em geral a gente vai tentar a prednisona via oral nos outros casos. E o tratamento cirúrgico, a gente vai indicar baseado nas sequelas que sobrarem, nas sequelas valvares, depois do tratamento com corticoide. Então, em geral, a gente não vai indicar cirurgia de urgência, em raríssimos casos. A gente vai tentar tratar clinicamente e depois, se o paciente tiver alguma indicação por uma valvopatia anatomicamente importante ou por persistência de sintomas, aí a gente vai indicar alguma troca cirúrgica valvar ou alguma cirurgia, a depender do caso. Mas na grande maioria das vezes, o nosso tratamento sempre vai ser clínico. Tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês. O mais importante é sempre ter em mente esse diagnóstico, essa hipótese diagnóstica de cardite reumática, de recorrência na fase adulta. É um evento raro, mas que se a gente não pensar, a gente nunca vai fazer o diagnóstico e que a gente pode mudar totalmente o tratamento do paciente. A gente pode mudar totalmente a evolução se a gente tratar na hora certa com corticoide. E a gente espera que ao longo dos próximos anos a gente tenha mais trabalhos com isso. A literatura é muito carente, mas a gente tem cada vez mais aprendido um pouquinho sobre cardite reumática. Obrigada.